Oi, eu sou a Lady Kawakami e hoje eu trago um assunto bem gostoso pra gente conversar. E difícil, por incrível que pareça. Vamos falar de amor próprio? Amor próprio. Ai, Lady, óbvio que eu me amo. Então vamos falar a respeito? E por que eu tô trazendo esse assunto pra gente conversar? Porque eu descobri nessa minha jornada do câncer que eu não tinha amor próprio. Ou que o meu amor próprio era muito baixo. Por quê? Eu vivia para suprir as expectativas dos outros. A boazinha, a super profissional, aquela que faz além daquilo que pedem para ela, para que ela pudesse ser amada, respeitada, não por aquilo que eu sou, mas por aquilo que eu entrego, por aquilo que eu faço para o outro, independentemente do quanto aquilo era bom para mim. Você se reconhece nessas frases? Por exemplo, principalmente para as minhas amigas aqui que estão me vendo que são mães, aonde você coloca o seu marido, aonde você coloca seus filhos, a casa, tudo antes de você? Pois é. Ai, Lady, mas realmente eu não tenho o que fazer. Sabe uma frase assim, óbvio, né? A Lady aqui, mãe. Então eu sigo vários Instagrams e tal, e eu acho muito interessante porque assim, tem um meme que ultimamente tá fazendo bastante sucesso. Eu já vi algumas mães dessas que têm os seus perfis tal, que fazem brincadeiras com a questão de ser mãe, que realmente, gente, é difícil, mas eu achei interessante porque assim, né? Deixe de se cobrar tanto, deixe, né? Não precisa ser a Mulher Maravilha, não precisa entregar tudo, né? Não precisa tomar conta de tudo. Aí a pessoa vira e fala assim, mas se eu não fizer, quem é que vai fazer, né? E aí essa frase ficou ressoando em mim, né? E aí isso bateu em mim em duas questões. Na questão do quanto a gente vive a nossa vida para entregar, para ir de encontro com as expectativas, entregar o valor que a gente acredita que as pessoas têm com relação a gente, e quanto, na verdade, a gente está se priorizando nesse processo. Porque na hora que a moça do meme fala assim, mas se eu não fizer tudo, se eu não der conta de tudo, quem é que vai fazer? Gente, alguém vai ter que fazer. Ou tudo na sua perfeita execução, de repente não precisa ser feito, de repente alguns pratos podem cair, né? Como vocês sabem, a Lady aqui tá fazendo quimioterapia e imunoterapia. Gente, eu não sei há quanto tempo eu não faço minha mão, não faço meu pé. Eu mesmo corto. Eu mesmo vou lá e corto e tá tudo certo. Cutícula? Mas por quê? Porque não cabe no meu dia a dia, no momento. Então são questões que o prato cai, né? Eu não consigo cozinhar a comida do meu filho como eu gostaria. Todos os dias para levar pra escola. Lancheirinha térmica com a comidinha linda que a mamãe fez. Gente, não consigo, né? Tô tratando câncer, tô trabalhando, enfim, tem que fazer um monte de coisas. Às vezes vai congelado. Não, na verdade, na grande maioria das vezes eu compro a comida da própria escola. E assim a gente vai levando os pratos. Minha pergunta para você, qual é o nível de perfeição que você colocou para você mesmo? E o que você realmente está fazendo para você e por você? Isso é amor próprio, sabia? É claro que eu me amo, Lady. Gente, eu descobri que eu não me amava. Eu descobri que para ser amada, para achar que eu seria amada, eu precisava atender as expectativas de todo mundo. Eu precisava ser a melhor profissional, precisava ser a melhor esposa, precisava ser a melhor madrasta. Depois que eu virei mãe, eu precisava ser a melhor mãe, né? E depois que eu virei mãe, ainda precisava ser a melhor mãe e a melhor profissional. Porque essa era a expectativa do meu chefe, essa era a expectativa da empresa, essa era a expectativa dos meus amigos. Ninguém podia imaginar e eu não podia permitir que minha peteca ia cair. Da mesma forma que eu tinha que ser a melhor mãe, né? E cadê as necessidades da Lady? Nunca estiveram na prioridade. A Lady efetivamente precisa ser super profissional. A Lady precisa ter essa barra lá em cima. Todo mundo precisa amar a Lady. Será que a Lady consegue viver bem se uma meia dúzia aqui ou lá não gostar da Lady, porque a Lady não faz aquilo que essa pessoa gostaria que a Lady fizesse? E por mais cool, por mais, eu sou super de boa na lagoa que você seja, provavelmente existem algumas pessoas que sim, a opinião delas impactam para você. Então você já parou para pensar o quanto a opinião dos seus pais impactam? O quanto a opinião dos seus pais com relação à sua profissão? O quanto a opinião dos seus pais com relação a como você cria os seus filhos, ou seus irmãos, ou seus cunhados, ou seus sogros? Vocês já pararam para pensar nisso?
o quanto isso define o teu dia a dia e o quanto você efetivamente está dedicando tempo para você, tempo de qualidade. Não é só tempo de qualidade para seus filhos, que a gente fala o tempo todo, sim, precisa. Seus filhos precisam de tempo de qualidade. É melhor tempo de qualidade do que quantidade. Mas e você? Então, assim, eu entendi de todo o meu coração que até passar e estar dentro desse todo este processo de doença, que eu nem sabia o que era amor próprio. Se alguém falasse pra mim, ai, Miki, você se ama? Eu ia falar, óbvio. Imagina, isso nem passou pela minha cabeça. Isso mostra o quanto que eu estava, o quê? Alienada da própria vida. Não se colocar em primeiro lugar, nunca. Isso é amor próprio? Eu fazia. Felizona. E me sentia o quê? Altruísta. Gente, a gente consegue se enganar de todas as formas possíveis e imagináveis e acha até adjetivos lindos para se enganar de que a gente tá fazendo a coisa certa. Mas a questão é, sim, olhar pra gente é importante, porque um dia a conta chega. Um dia a conta bate do quanto você viveu a vida que você queria ter vivido. E isso é independentemente de dinheiro, tá? O quanto você viveu, o quanto que você foi feliz de verdade e não feliz através das lentes do outro olhando para você. Mas então, a minha pergunta é para você. Você tem se colocado em primeiro lugar? Sabe o que eu achava? Que seria egoísmo. E quantas vezes eu não julguei outras pessoas falando, nossa, que pessoa mais egoísta, só pensa nela. Gente, não necessariamente todas as vezes a pessoa tava, na verdade, se amando, né? Algumas vezes a pessoa realmente estava sendo egoísta e passando por cima dos outros, mas a questão não é essa. A questão é que a gente consegue, sim, justificar para um lado ou para o outro por que a gente não tá se amando. Você ama teu corpo? Você ama quem você é intelectualmente? Você ama a vida que você tem? E, gente, se amar, se cuidar, autocuidado. Você sabe, quer ver uma pergunta muito legal para você entender como é que tá o teu nível de autoestima nesse momento? A pergunta é: o que você ama fazer de hobby? Não é o que você gostava, eu adoro viajar, né? Você viaja toda semana? Não. Mas assim, pro seu dia a dia, algo que te dá prazer, o que você gosta de fazer? Dependendo da sua resposta, você já vai entender o teu nível de amor próprio. Eu te garanto que eu não conseguia responder essa pergunta até um tempo atrás. Porque a casa vinha em primeiro lugar, meu filho em primeiro lugar, meu marido em primeiro lugar, minhas enteadas em primeiro lugar, meus amigos em primeiro lugar. Tava todo mundo lá em primeiro lugar e eu atrás. Então vamos parar para pensar um pouquinho na gente. Vou trazer mais algumas questões de amor próprio nos próximos vídeos, tá? Porque eu acho que amor próprio, gente, é a base não só da cura física de uma doença, mas eu acho que amor próprio também é a base da cura da alma. Pra gente não permitir, por exemplo, quer um outro exemplo? Pra gente não permitir relacionamentos abusivos. E relacionamentos abusivos podem vir de namorado, podem vir de pais. Você pode ter pais narcisistas, pais que te abusam emocionalmente. Pode vir de amigos. Sabe aqueles amigos que te drenam e você permite, você não sabe nem por quê? Relacionamentos abusivos pode vir de filhos, pode vir de irmãos. Então, assim, o quanto você se respeita. Então, assim, o quanto você se coloca em primeiro lugar, o quanto você sabe o que te faz feliz e o quanto você trabalha para que essas coisas que te fazem felizes estejam no seu dia a dia, para você ter uma vida um pouco mais equilibrada. De novo, só trago pergunta, vocês perceberam, né? Resposta que é bom, essa lei chata. Gente, mas eu tô trazendo essas perguntas para vocês porque é o meu processo de transformação, um processo que foi o pontapé, aconteceu por conta do câncer. E eu quero trazer esses questionamentos para vocês para que vocês não precisem passar pelo que eu passei para poder chegar em uma vida mais leve, em uma vida mais feliz. Vamos aprender a nos amar? Vou fazer alguns postzinhos sobre autocuidado e autoamor, amor próprio, para que seja lembrete para cada um de nós que sim, a gente precisa amar o nosso próximo, amar a Deus, amar os nossos filhos, amar o nosso marido, amar os nossos pais, os nossos amigos. Mas lembra, olha, não esqueça nunca, eu adoro o exemplo do avião. E mesmo se você nunca andou de avião, gente, o que a aeromoça fala quando vai rolar uma turbulência? Primeiro, caem as máscaras de oxigênio. Primeiro, você coloca em você e depois você coloca no seu filho. Gente, eu acho isso
tão maravilhoso, porque por mais que, tipo, não, Leite, você tá falando o quê? Que primeiro eu vou, por exemplo, eu vou fazer terapia e depois eu vou pagar a terapia do meu filho? Que tipo de mãe sou eu? É, sim. O ideal é que todo mundo possa fazer terapia, mas se o dinheiro dá pra uma pessoa fazer terapia, você vai fazer primeiro, você vai fazer terapia. E quando você estiver bem, aí você para a sua terapia e coloca o seu filho na terapia. Sabe por quê? Uma vez eu escutei que uma boa mãe, primeiro, é uma mulher bem resolvida. Olha que forte. Mas isso é pra tudo, gente. Isso é pra tudo. Uma pessoa bem resolvida trabalha melhor, ama melhor, cuida melhor, se diverte melhor, faz tudo melhor. Vamos olhar pra dentro de si? Vamos olhar? Ai, que preguiça, eu sei da preguiça, até porque também dá medo, a gente não sabe o que nós vamos achar lá dentro. Uns traumas que você não quer olhar pra eles, eu sei. Ai, mas vale a pena. Então, ó, amor próprio, máscara de oxigênio primeiro em você, depois no seu filho, depois nos outros. Lembre disso. Não é ser egoísta no lado ruim da situação, não é deixar os outros a ver navio, não. Dá pra ter equilíbrio em tudo nessa vida, ok? Vou fazer vários postzinhos pra vocês lerem sobre autoestima e autoamor. Importante, ok? Beijinho da Lady.